Olá, eu sou o Marques Braga, operário do audiovisual e o convidado dessa edição do Curta Vídeo, onde eu vou falar da minha trajetória como realizador e a gente vai ter a oportunidade de assistir juntos o Curta Não É Uma Escolha. Já são 12 anos de trabalho especificamente com pós-produção, trabalho com montagem, com finalização. E de 2020 para cá eu passei a realizar meus próprios filmes. Já são 4 curtas desde então, sendo um deles que chama Não É Uma Escolha, que é o objeto dessa entrevista aqui, que eu estou dando no Sesc Glória, aqui em Vitória, no Espírito Santo. Apesar de carioca, eu tenho uma certa uma ligação com o estado do Espírito Santo por conta da minha vida pregressa, meus envolvimentos com arte, que já vem desde a minha adolescência, que eu tinha uma banda de rock e passei muitos anos nisso, e enfim, aqui no Espírito Santo tinha uma cena efervescente, então não me admira ter vindo fazer esse trabalho aqui no final do ano passado e que, enfim, está sendo aí um trabalho que tem cumprido bem a sua função social. Já estou há 13 anos trabalhando com audiovisual, especificamente na parte de pós-produção, né? Trabalho muito com cinema documentário, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, enfim, eu acho que a memória, o trabalho com a memória é uma coisa super importante para a gente, uma série de aspectos, né, na sociedade. E por conta desse meu envolvimento com o cinema documentário, eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar em filmes bastante relevantes, assim como Cássia, dirigido pelo Paulo Fontinelli. Também trabalhei no Vagamundo, que é um documentário sobre o grande Eduardo Galeano, dirigido por Felipe Nepomuceno. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni en lloviznita cae del cielo. La buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los ningunos, los ninguneados, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Estive na equipe também do documentário póstumo sobre o Hector Babenco, dirigido pela Bárbara Paz. Acho que são alguns exemplos de trabalhos que tiveram
uma relevância bacana, né? Tanto no sentido, enfim, de mercado, foram filmes que correram bastante, disputaram vários festivais, ganharam prêmios, como também, enfim, cumpriram uma função social de esclarecer aí uma série de coisas importantes para a nossa história, né? Para o nosso país, para a nossa cultura. O curta não é uma escolha, ele é fruto de uma parceria minha com o Grupo Pensa, que é um grupo de estudos do Instituto de Nutrição da UFSS, que estão desenvolvendo uma pesquisa acerca do enfrentamento da obesidade, desse problema da obesidade. Eu sou geógrafo, né, na minha formação. Antes de trabalhar com audiovisual, antes de estudar cinema, eu estudei geografia, eu me graduei em geografia, e segurança alimentar é um tema que, enfim, sempre dialogou bastante comigo ao longo desse meu processo de graduação. Então, quando eu fui chamado para fazer esse projeto, eu tive essa oportunidade de unir tanto o meu conhecimento audiovisual como essa minha experiência passada na geografia, né, com relação ao tema. Isso é um filme que tem uma função de dialogar com profissionais da saúde que lidam com essa questão da obesidade diariamente, mas também para dialogar com toda a sociedade, né? Porque é um problema cada vez mais abrangente, que na maioria das vezes é colocado como uma responsabilidade individual, quando não é um problema sistêmico, né? Então o filme vem para falar justamente disso, né? Dessa questão da obesidade como um problema sistêmico, como um problema de saúde pública e como um problema em que devemos nos preocupar, né? Porque, enfim, as questões relativas à saúde, a preconceito decorrentes da obesidade são enormes e interferem numa gama enorme, né, da população brasileira. Então eu convido todos vocês a assistirem Não É Uma Escolha, documentário realizado aqui no Espírito Santo e que, enfim, espero que vocês gostem. Uma das maiores preocupações do mundo moderno é a alimentação da humanidade. As reservas alimentícias têm declinado dia a dia. Segundo a organização... A segurança alimentar é um conceito que vem sendo discutido já há algumas décadas. Acho que o primeiro momento é diferenciar segurança alimentar e nutricional de segurança de alimentos. Muitas vezes esses termos são usados como sinônimos e não são. Segurança de alimentos está mais focada na qualidade microbiológica, química desse alimento. Enquanto a segurança alimentar e nutricional, ela tem um conceito muito mais amplo, que começou a ser discutido após a Segunda Guerra Mundial, muito no sentido de que os países precisavam manter uma produção em volume adequado para alimentar os seus povos. Esse conceito ele vai evoluindo ao longo das décadas, eu vou ser concisa nessa fala, mas por um conceito que começa a abarcar a questão da disponibilidade e também do acesso. A partir do momento que se compreende que se produz alimentos suficientes para alimentar toda a população, por que ainda teríamos o problema da fome? Hoje nós não falamos tanto na questão da disponibilidade do acesso, mas a gente tem que bater muito na tecla da qualidade do alimento que está sendo ofertado e até que ponto esse alimento está sendo ofertado de maneira segura à população. A insegurança alimentar é a incapacidade das pessoas, suprirem suas necessidades básicas de alimentação.
Hoje ela tem um alimento, amanhã não sabe se vai ter alimento. E é muito interessante porque a insegurança alimentar severa está muito associada à desnutrição, mas a insegurança alimentar moderada ou leve está associada ao excesso de peso e obesidade. Então as pessoas, comem o que tem. Se hoje tem linguiça, salsicha, se tem uma carne enlatada, algum alimento que ela recebe por doação, ela vai comer, independente da qualidade dessa alimentação. Fome, miséria, desnutrição. Segundo o médico e grande autor Josué de Castro, as hortaliças entraram em safra, por isso aproveite os produtos que estão com preços favoráveis. A fome e a obesidade são outros 2 problemas do mundo causados pela falta de nutrientes na alimentação. Vivenciamos uma transição nutricional rápida, em que padrões de morbimortalidade e de estado nutricional foram alterados ao longo do tempo. Se antes nós tínhamos uma situação em que praticamente a metade das crianças menores de 5 anos estavam desnutridas, isso no primeiro inquérito, grande inquérito nacional, que foi na década de 1970, hoje nós temos uma situação diferente. Nós não temos mais a desnutrição característica do emagrecimento, enfim, de deficiências nutricionais específicas, mas nós temos hoje o problema da obesidade, que também está incluindo algumas deficiências nutricionais. Então, o indivíduo com excesso de peso, ele não está só dizendo que há um desbalanço alimentar entre o que ele come e o que ele gasta, mas principalmente ele também está desenvolvendo outras carências a partir do momento que ele tem consequências, Por exemplo, é um corpo humano mais inflamado, enfim, ele tem outras consequências para a saúde. Meu nome é Carla Moronari, eu sou nutricionista, eu sou pesquisadora do projeto Enfrentamento da Obesidade no Espírito Santo. A gente desenvolve ações e estratégias no âmbito da atenção primária à saúde. Trabalhamos com os profissionais e com os gestores, desenvolvemos cursos de capacitação com a temática da obesidade, com a temática da resolução da obesidade aí na atenção primária à saúde. Uma pesquisa nacional de saúde que ocorreu em 2013 evidenciou que mais de 60% da população brasileira ela tem excesso de peso. E vários estudos mostram essa tendência crescente da obesidade no país. Aqui no nosso estado, o nosso projeto de pesquisa realizou um estudo temporal, mostrando como que está ocorrendo o excesso de peso e a obesidade nos últimos 10 anos. Essa pesquisa foi realizada com dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, com todos aqueles então, que têm acesso à atenção primária à saúde e que são registrados nesse sistema. Nós identificamos então que em todas as regiões do estado do Espírito Santo, tanto região norte, central, sul, metropolitana, e em ambos os sexos, tanto entre homens quanto entre mulheres, houve esse aumento do sobrepeso e da obesidade e é um aumento, e há essa tendência de que continue aumentando. É uma antítese muito grande o nutricionista falar que você precisa comer melhor, precisa comer 5 porções de frutas, verduras e legumes por dia, quando essa família às vezes não tem condições financeiras de adquirir, ou mesmo que a tivesse, não tem condições logísticas de manter o fornecimento desse tipo de alimento diariamente a seus membros. A agroindústria está aí mostrando para a gente que é possível transformar os alimentos de forma muito rápida. Então, a cada dia tem um produto novo no supermercado.
Se anteriormente esses alimentos a população de alta renda ela tinha mais acesso a esses alimentos, né, eram considerados nobres, alimentos que eram processados, industrializados, enfim. Hoje está mais acessível à população de baixa renda. Então há um deslocamento, né, desses problemas de saúde. A obesidade hoje atinge populações mais vulneráveis, né, provavelmente muito relacionados à desnutrição do passado e que hoje esses adultos eles sofrem exatamente essa repercussão, tem essa repercussão no seu estado nutricional. É uma questão social, os maiores determinantes, né, que nós podemos dizer, eles são determinantes sociais, econômicos, ambientais. Aqui no Espírito Santo, assim como em outras regiões do Brasil, a questão é muito complexa e não é só em detrimento de um ou outro fator. Na verdade, o que precisa é que haja um conjunto de ações na questão tanto da atividade física, quanto ao acesso a alimentos saudáveis, quanto à informação que deve chegar aos indivíduos, né, de como se dar aí os determinantes sociais de saúde, de como essa pessoa pode mudar essa relação com a comida, essa relação com as situações, inclusive é uma questão que envolve toda a família, é uma questão cultural, então não há um aspecto específico que esteja influenciando mais na questão da obesidade, sim um conjunto de fatores que está agravando a obesidade, não só no nosso estado, mas no Brasil inteiro. Bem, primeiramente a gente precisa destacar que a prática de atividade física, ela não é uma escolha individual. Ela é influenciada por vários fatores. Embora faça parte do comportamento fazer atividade física, ela é determinada por vários aspectos. O aspecto do ambiente, aspectos relacionados à segurança, à companhia, né? Então são vários fatores que influenciam a prática de atividade física e existem vários fatores que levam à iniquidade de acesso na prática de atividade física. Vitória é uma das cidades que nacionalmente é reconhecida como possuidora de experiências exitosas na promoção da atividade física. Isso seja por conta dos programas comunitários que a cidade possui, mas também por esses espaços públicos que a cidade dispõe. Nós temos acompanhado, né, um aumento da frequência das famílias, então essa prática da atividade física que muitas vezes era centrada em alguns indivíduos que praticavam a atividade, hoje elas têm sido voltadas mais por frequentadores já que vão com as suas famílias para esses espaços para fazer diferentes práticas. A utilização e a ocupação do espaço público pela família, ela é estratégia e todo o nosso trabalho de ampliar esse acesso, não só para aquele exercício prescrito e controlado, mas também para que a população faça atividade física dentro do seu horário de lazer. Meu nome é Juan, sou colombiano, sou administrador e gestor ambiental, essa é a minha formação profissional, e eu fiz uma proposta para o mapeamento. O mapeamento consistiu especificamente em geolocalizar todas as áreas, sejam ponto ou mesmo área tipo polígono ou linha, que permitem a atividade de práticas físicas, né? Por exemplo, aqui para Vitória, Mata da Praia, Jardim da Penha, são os bairros onde tem mais praças, onde tem mais áreas de lazer, onde o calçadão e a ciclovia estão juntos, a disponibilidade da população para fazer uso daquela infraestrutura é alta. Agora, pensando em uma região como Bonfim, pensando em uma região de São Pedro, tem sim ciclovia, mas é muito restrita, está ali bem junto do veículo, né, das ruas. Então, o perigo ali de um para o outro é drástico, a diferença é absurda em relação, né? Agora, comparando a Grande Vitória com relação ao interior do Espírito Santo, a diferença é ainda maior. Então, tristemente, a gente vê que a população rural e especificamente do interior
não têm as mesmas capacidades. E existe também capacidade de infraestrutura. Então, perfeito, a gente também vê um calçadão, a gente também vê uma ciclovia, mas a quantidade, o tamanho é mínimo. Fazer escolhas saudáveis não é uma decisão individual. Ela é determinada socialmente, pelos grupos sociais, pela minha família, pelo meu grupo de amigos, né? O grupo de colegas de trabalho, né? Do meu ambiente, do meu esporte, enfim. Então, essas opções, elas são de fato, quer dizer, eu posso escolher aquele alimento se eu tenho condições de escolher. Mas se eu não tenho acesso a essa alimentação, se eu não tenho recursos, né? Se eu não tenho no meu ambiente nenhuma possibilidade de fazer atividade física, como que eu vou escolher fazer ou não atividade física? Eu já não tenho desde o início escolha, né? Então eu não tenho escolha. Eu não sou uma privilegiada, né? Então as pessoas que podem optar por alimentos saudáveis, que podem optar por fazer atividade física, são privilegiadas, né? A maioria não tem essa condição. Meu nome é Maria de Luz Bandeira dos Santos. Eu sou do interior de Conha, então nós morávamos no interior, na roça, então minha mãe sempre tinha horta, a gente ajudava ela nas hortas. Aí comecei a plantar. Nessa crise, a gente colhe em casa mesmo. E lá na parte de baixo eu tenho chuchu, eu tenho taioba. Então a gente vai aproveitando o que tem em casa. E existe hoje, por exemplo, uma lei aqui para Vitória que possibilita o uso de áreas ou espaços vazios, né, para implantar hortas. A questão é que não tem nenhum tipo de orientação técnica. Então, a falta às vezes, de pessoal capacitado, de empresa que poderia oferecer o serviço, também não tem. Infelizmente, hoje, e falando sobre a política atual brasileira, fomenta o agronegócio. O agronegócio não é sustentável, isso é fato. O jeito que é produzido a quantidade de alimentos industrializados não garante a sustentabilidade do solo para as gerações futuras. Portanto, a relação do ser humano com a terra tem que ser procurada. E é procurada mediante a agroecologia. O principal objetivo das hortas urbanas é o educativo, mas também temos acesso, as populações teriam acesso a alimentos saudáveis, né? Folhosos principalmente, temperos, né? Que melhoraria e melhora muito o sabor dos alimentos, diminui a quantidade de sal, enfim, ele vai contribuir para a melhoria da alimentação como um todo. A partir do momento que você age sobre os determinantes individuais, né, e você dá orientações, você provê os indivíduos com informações, você está fazendo um papel muito importante, que é dando autonomia de escolha. Contudo, se você tem um ambiente que não corrobora com escolhas adequadas, você tem aí, de novo, essa antítese do indivíduo saber, em teoria, o que ele deveria fazer, mas não se sentir apto a realizar mudanças ou adotar hábitos mais adequados. Vou dar um exemplo pequeno, mas imagina que você estimular uma pessoa a praticar atividade física num local onde não há equipamentos de saúde, onde não há uma calçada segura, ou onde a questão da segurança física do indivíduo é um problema. Como estimular o indivíduo a consumir alimentos in natura se ele talvez não tenha condições financeiras de comprá-lo ou
Como eu disse anteriormente, uma questão logística. Imagina você ter que fazer uma compra, deslocar-se às vezes verticalmente, carregando aquele peso, enquanto ao lado das suas casas ele tem a um preço módico e de maneira muito rápida o acesso a um alimento ultraprocessado. Algumas indústrias alimentícias ela têm um grande poder na política, o que dificulta esse diálogo. O Estado tem como intervir nessa questão. A gente pode comentar sobre a rotulagem, né, dos alimentos, como essa rotulagem deve ser de fácil acesso e a população deve saber identificar tudo que está presente naqueles alimentos. Isso só chega a partir da informação. A informação tem que chegar na sociedade, né? Isso é um outro papel também do Estado e também da comunidade científica, que é o que a gente está tentando fazer. Alimentar-se é um direito humano fundamental e básico, né? Não é processando alimento, industrializando alimento, comendo salsicha, linguiça, enlatado, que nós, enquanto humanidade, conseguimos reduzir a fome. Muito menos teremos condições de dar segurança alimentar e nutricional para todas as populações. Um fato importante da construção fílmica, né, desse documentário foi a utilização desse material de arquivo, que visa ilustrar práticas reprováveis do setor produtivo na questão do cultivo de alimentos, né? Essa justificativa da necessidade de produção para saciar a fome é uma justificativa que é utilizada até hoje para essas práticas que fazem com que a gente tenha acesso a uma alimentação que não é saudável. Realizar esse filme aqui no estado do Espírito Santo foi extremamente recompensador, assim como está dando essa entrevista aqui para o Curta Vídeo. Gostaria de agradecer imensamente e também convidá-los a conhecer um pouco mais do meu trabalho. Vocês podem acessar o meu site, que é www.macaraú.arte.br, que lá, enfim, vocês vão ter acesso a meus outros filmes e podem conhecer um pouco melhor do que eu tenho feito ao longo desses anos como operário do audiovisual. Obrigado. Uma das maiores preocupações do mundo moderno é a alimentação da humanidade.